Shalom, bem-vindos de volta ao episódio 9 da série Milá. Cada palavra que você incorpora reflete em seu pensar, sentir, agir. É uma milha a mais em sua navegação. Alijar o peso desnecessário, perdoar, agradecer, dizer o não do coração. Adote uma linguagem digna da filha, do filho de um rei. É hora de içarmos as velas, guiados pelo sopro divino. Desejamos o nosso barco na água e para alcançarmos um porto seguro é necessário retirar a água do barco. O cajado pode ser usado na função remo, na função batida de tambor, impondo ritmo, força, disciplina. A série Milá não teve nenhuma pretensão religiosa, nenhum compromisso com cultos, seitas, igrejas, nenhuma seleção prévia de palavras. Houve uma sincera intenção de sintonizar uma frequência elevada, experimentar a função receptora e transmissora de uma mensagem de coragem. Somos todos um no mar da vida. Tudo está interconectado, correlacionado. Só iremos ficar bem se o nosso irmão estiver bem. Eu não sei você, mas no geral as pessoas, quando encaram o gigante e desejam uma saída urgente, oram, jejuam, fazem novenas, mas não conseguem evitar o elemento ansiedade. Ao invés de seguirem o processo, fortalecendo a musculatura espiritual, desejam resultados imediatos. Fazendo uma analogia, é como inscrever-se em uma academia e desejar alcançar já na primeira semana a barriga tanquinho. Buscam a Deus de situações extremas e de forma emergencial em ambientes externos, lugares, pessoas, coisas. Envolve ansiedade, murmuração, reclamação, sei lá. Pode ser que você esteja em uma escala espiritual elevada, em uma busca contínua de um despertar, um avivamento. Pois bem, era um domingo à noite e chovia forte. Eu repetia como um disco arranhado. Quem é da geração vinil sabe o que é isso. Eu pedia: Deus, fala comigo. Resolvi dar umas voltas de carro para distrair. Dei muitas e muitas voltas repetindo essa trilha sonora. Deus, fala comigo. Eis que o sinal fechou. Uma moça desceu do carro à frente e dirigiu-se apressadamente até o meu carro. Acionei o vidro e, debaixo de toda aquela chuva, ela disse sorrindo: Jesus te ama. Dito isso, ela correu de volta para o carro. O sinal já abria quando corri até aquele carro e pude ver um senhor ao volante e a moça no banco do carona. Apesar de dois estranhos, eles tinham um sorriso no olhar, acolhedor. Perguntei-lhe: quem mandou você dizer isso para mim? Por quê? Ela sorriu e repetiu: Jesus te ama. Nunca mais os vi. Não importa quão forte seja a tempestade, a escuridão, existe um vínculo, um canal. Naquela ocasião, meu diálogo interno fazia muito barulho. Deus sempre se revela onde, quando e da forma que Ele quer. Através do canto de um bem-te-vi, uma pessoa, um lugar, sorriso de um bebê, um código. Naquela noite, Deus falou comigo. É preciso ampliar o canal, desobstruir, tirar os entulhos, as poeiras, tirar a pedra, deixar a luz entrar e revelar a sua centelha divina. Somos multiversos de um único verso.
multifacetas de um precioso diamante. Ao longo de toda a história e por todo o mundo, exploradores, pesquisadores, cientistas, estudiosos, professores buscaram evidências de Deus no espaço, miraram no macrocosmos. Neste momento evolutivo em que desaparecem como bolhas de sabão as fronteiras geográficas e linguísticas, os estudos se voltam para o microcosmos. Segundo dados do ProLivro, o Instituto do Livro, a Bíblia Sagrada é o livro mais lido no Brasil. A Bíblia Sagrada é a maior fonte de conexão com Deus. Em Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode encontrar. Conforme prometido, vamos conversar um pouquinho sobre este livro incrível aqui, O Código de Deus. Não é um livro novo, é uma publicação de 2003. Este exemplar que eu tenho em mãos é uma edição de 2019 pela Cultrix. É um livro aí na faixa de uns R$500, mas você pode garimpar em sebos virtuais. Antes de falar sobre este livro, vamos conversar um pouquinho sobre o autor best-seller pelo New York Times, o Greg Braden. Ele também escreveu O Efeito Isaías, outro best-seller, um livro para se ler muitas vezes, A Matriz Divina. Apesar de ter lido apenas 3 exemplares deste autor, a impressão que eu tenho é que ele é bem convincente em seus argumentos e os expõe com muita propriedade e a autoridade de mais de 22 anos de uma busca pessoal nos lugares mais remotos, templos antigos, vilarejos, mosteiros, escondidos nos lugares mais isolados e primitivos que se tem notícia na face da terra. Braden deixou uma carreira brilhante como designer de sistemas informáticos na indústria aeroespacial e tornou-se um erudito dedicado a transpor a fronteira entre a ciência, a religião e a história. Além de um cientista americano, engenheiro, físico, metafísico, geólogo, especializado em história natural, guia de viagens, ele integra expedições arqueológicas pelo Peru, Egito, Himalaia. Eu diria que é um autor digno de atenção. Pois muito bem, vamos ao livro. E que livro! Uma das leituras mais impactantes que eu fiz em minha vida. Não é um livro que você lê de uma pegada só. Para mim que sou lenta, tem gente mais desperta que eu. Aborda diferentes áreas de estudo: história, filosofia, antropologia, arqueologia, entra pelas áreas da química, da biologia, em uma linguagem bem acessível, usando ilustrações vívidas e um estilo narrativo. Ele conduz o leitor para além das descobertas e revelações, consegue transmitir a paixão e a emoção de estar diante de um fragmento em couro de animal cuja tinta foi impressa há mais de 2000 anos. Não tem como ler um livro desses e não repensar várias coisas a respeito da nossa relação com o eterno, a nossa conexão. É fascinante pensar que somos uma obra-prima assinadas pelo Criador. Esse livro, ele não se encaixa nem em área de ficção, nem na linha de autoajuda. Eu diria que ele está mais como o subtítulo sugere: o segredo do nosso passado, a promessa do nosso futuro. Temos aqui uma revelação.
é abalador e toca em crenças muito pessoais e profundas. Por quê? Suas descobertas fecham lacunas deixadas desde o ano 325 a.C., quando o imperador Constantino ordenou a destruição de 45 livros do Velho e do Novo Testamento. Levou ali por uns 6 anos para que finalmente fossem liberados os estudos dos códigos numéricos da Bíblia hebraica. Responsavelmente, o autor dedicou-se ao poder da mensagem e vem prefaciado por autores best-sellers como o Dr. Wayne Dyer, o Dr. Deepak Chopra, e traz uma dedicatória bem impactante. Este livro é dedicado à primeira geração da história que conhecemos, com o poder de destruir ou preservar tudo o que amamos e prezamos. Que o nosso legado seja de paz para aqueles que nos chamarão de ancestrais. Vem o sumário, nota do autor. A introdução explicita bem claramente a proposta deste livro, como é que o autor chegou aos fatos, aos documentos. Às vezes, a solução para os mais profundos mistérios da vida é encontrada nos lugares mais improváveis. Depois, feitas as descobertas e resolvidos os mistérios, não raro descobrimos que as respostas mais elusivas estavam diante de nós o tempo inteiro, sem serem reconhecidas. Uma descoberta notável que liga os alfabetos bíblicos, hebraico e árabe à química moderna. Revela que um código perdido, um alfabeto traduzível, que é a chave para os mistérios de nossas origens, vive conosco desde sempre. Com isso, o código da vida se transforma nas palavras de uma mensagem eterna. Traduzida, a mensagem revela que as letras do antigo nome de Deus estão codificadas como informação genética em cada célula de cada vida. A mensagem diz: Deus eterno dentro do corpo. Os elementos básicos do DNA, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, se traduzem diretamente em letras-chave dos alfabetos hebraico e árabe. Nessas línguas, as letras do nosso código genético formam o nome antigo de Deus. O mesmo nome vive em todos os seres humanos, independentemente de crenças, ações, estilo de vida, religião ou herança. Essa relação foi definida em textos sagrados como o Sefer Yetzirah, pelo menos 1000 anos antes de a ciência moderna verificar essas conexões. A probabilidade dessa relação ter ocorrido por acaso é de aproximadamente uma ocorrência em 200.000. O autor divide o livro em 3 partes, são elas: primeira parte, as nossas origens, as descobertas arqueológicas; na segunda parte, o código dentro do código, a revelação; e a terceira parte, a aplicação dessa revelação em nossas vidas. O sentido dessa mensagem, uma mensagem de paz, a chave para a paz no mundo, um princípio de unidade que nos torna irmãos. No final, ele traz os apêndices com a ordem secreta do alfabeto árabe, com códigos numéricos, a tabela periódica. Ao substituir os elementos modernos pelas letras antigas, fica claro que compartilhamos das 3 primeiras letras que representam 75% do nome do Criador.
mas a quarta e última letra do nosso nome químico nos separa de Deus. Enquanto a presença de Deus é a forma invisível e impalpável dos três gases, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, a última letra do nosso nome é aquilo que nos dá a cor, o gosto, a textura e os sons do corpo, o carbono. A única letra que nos separa de Deus é também o elemento que nos torna reais no nosso mundo. Na língua hebraica, as letras GV indicam a ideia de dentro ou interior do corpo. Diferentes formas de bases de DNA produzem a mensagem em graus variados de repetição. 50% da mensagem que trazemos nas células significa literalmente Deus eterno. Os outros 50% restantes do código genético significam dentro do corpo, indicando onde podemos encontrar a natureza eterna de Deus neste mundo. Está aí o código, palpável, tangível e inegável. Esse nome que constitui nossa existência e que contém a promessa de que cada um de nós pode se tornar mais do que as condições e limitações da vida impõem. A mensagem viva codificada em cada célula do nosso corpo. A substituição dos 4 elementos do nosso corpo, do nosso DNA, pelas letras representadas pelo antigo código numérico oculto, revela que a base da vida é feita de várias combinações do antigo nome de Deus, YH, que significa eterno. Além do nome em si, as letras VG significam dentro do corpo e estão codificadas nos restantes componentes da vida. A mensagem é um lembrete de que a vida humana, assim como a vida em geral, é unida por uma herança comum. Embora não elucide a origem do código em nossas células, o simples fato de sua existência e a pouca probabilidade de essa mensagem ter se formado por acaso sugere que há uma inteligência e uma intenção subjacente à nossa origem. Tá aí, o código de Deus dentro do nosso corpo, o código dentro do código. A Bíblia Sagrada já diz: somos o templo do Deus vivo. Finalizo com essa mensagem revelação, uma das descobertas mais significativas para a história da arqueologia. Que os que buscam continuem buscando até encontrar. Quando encontrarem, ficarão perturbados. Quando ficarem perturbados, ficarão pasmos. Reconhece o que está à vista, e o que está oculto te será evidente. O Evangelho perdido de Tomás. Temos o tetragrama e o nosso DNA, nosso código genético, YH, o eterno, VG, dentro do nosso corpo. A assinatura do nome de Deus nas células da nossa espécie fecha essa série e abre um canal para a sua versão 2.2. Finalmente, a série Milá para você. Eu espero sinceramente que você aplique estes conhecimentos e que transcenda em graça e luz. Uma mensagem é sempre interpretada de forma diferente por pessoas diferentes. É inegável que esta mensagem, revelação, nos torna irmãos. Todá Rabá para todos vocês que deixaram o seu like, compartilharam, deixaram aí os comentários e mais do que isso, todos vocês que doaram
o seu tempo, que é o bem mais precioso que temos nesses dias. Toda Rabá para todos vocês. No próximo domingo teremos um resumão. No dia 26 de agosto, o canal Finalmente, Professora Mônica, está completando um aninho, é um canal bebê. Teremos uma live Êxodo. Aguardem. Shalom.